Senhor, é um momento muito bom que estamos aqui nessa noite. Vamos estar falando hoje um pouco sobre a natureza de Jesus. Graças a Deus, todos nós estamos em paz. Acordamos essa manhã e chegamos até essa noite. E nenhum mal nos surpreendeu, mas o Senhor nos guardou até aqui. Ele nos deu, até esse momento, coisas boas. Queremos que todos os nossos ouvintes da plataforma digital que está nos acompanhando, hoje a gente vai estar falando sobre um pouco o comportamento de Jesus, falando um pouco sobre algumas coisas como que ele agia diante de alguma circunstância. Você já sentiu um rio de Deus aqui nessa noite fluindo? Você já sentiu uma água de Deus levando embora muitas amarguras do teu coração nessa noite aqui? Então o Senhor está com você. Se você sentiu que a água de Deus que estava passando aqui, quem estava conectado sentiu que tinha um rio de Deus passando nesse lugar. E esse rio ele está levando embora muita amargura. Esse rio de Deus está matando a sede de muitas pessoas. Esse rio de Deus é uma resposta para lugares que estavam em sequidão, que estavam totalmente, aparentemente sem resposta, totalmente sem vida, sem verde, só uma areia, só um deserto, só um lugar inóspito. Há corações que o Senhor veio através dessa água que ficou sendo derramada aqui, desse trono, essa água, esse Espírito, que o Senhor falou assim, que rios de águas vivas vai fluindo. Aquele que está com o seu coração ligado no Senhor, na natureza de Jesus, ele vai entendendo que nessa noite tem restauração, nessa noite tem provisão, nessa noite tem sentido de viver, nessa noite tem conexão com o alto, nessa noite as coisas da terra começam a perder um pouco da sua essência, porque às vezes nós ainda não estamos deixando que ela perca total, mas o Senhor está começando que Ele não tem pressa, porque o Senhor Ele faz diferença entre uma pessoa ser constante ou uma pessoa ser intensa. É muito bom ser intenso, é muito bom a gente se jogar, a gente gritar quando a gente sente o poder de Deus, mas é muito bom também ser constante, porque a segunda-feira chega. O fim de semana às vezes é muita alegria, mas na segunda a gente se cansa. Então por isso é bom ser intenso, mas também é bom ser constante. Porque a caminhada com Jesus não é um tiro de 100 metros, mas é uma maratona de 40 quilômetros às vezes. Então a constância vai mandar muito. Porque a intensidade você pode correr os primeiros 100 metros com toda a sua força, mas depois que as dores chegar, você vai precisar insistir, porque os teus pés começam a doer, porque a tua força começa a diminuir. Então, queremos nessa noite, que não somente a intensidade, aquele se lançar, às vezes aquele movimento que às vezes o Senhor nos leva a uma euforia, como Davi dançar na frente dele, mas que venhamos saber que às vezes ainda temos 39 quilômetros pela frente, e os nossos pés vai doer, mas o Senhor fala, aquele que for constante, o meu refrigério vai estar sobre você, os seus pés não vão se inchar, seus calçados não vão faltar e vão crescer nos vossos pés, e não vai ter de modo algum falta de energia. Quando Elias entra na presença de Deus, sendo ele um homem cheio de perguntas, igual nós temos, sendo ele um homem com as mesmas paixões, mas ele sabia que a hora que ele recebeu aquele pão, ele ficou 40 dias e 40 noites caminhando, e não faltava energia, com apenas aquele pão que ele comeu e aquela água que ele bebeu. Hoje nós vamos meditar um pouco aqui em João 8:1, mas conforme o Senhor for dando mais outras passagens que o Senhor vai trazendo aqui. Nossas vidas está constantemente recebendo esse refrigério. Constantemente nós não estamos
meditando o quanto que Jesus está muito presente conosco, mas é necessário. Aqui em João 8:1, um encontro que Jesus tem com uma circunstância, há pessoas envolvidas, mas eles estavam pondo diante de Jesus não uma pessoa, mas uma circunstância. Porque o objetivo final deles estava contra o próprio Cristo. Aí fala assim: Jesus, entretanto, João 8:1, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio deles disseram a Jesus: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante no próprio adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Tornando a inclinar-se, continuando a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Jesus foi posto diante de uma circunstância. Jesus, com o comportamento que ele tinha que ter, porque ele estava representando um governo, um reino, ele estava muito bem preparado para aquele momento. Ele havia descido do monte. Nós não vemos, durante o momento que ele vai para o monte, para as orações dele, ele ser cercado pelos fariseus, e nem tampouco ser atormentado no seu momento de retiro no Monte das Oliveiras por esses homens. Mas no momento que a luz chega e as suas ações são levadas diante dos olhos de todo, isso incomodava. O que incomodava aqueles homens era a luz que estava em Jesus, era a clareza que ele tinha de cada assunto, era a clareza que ele tinha de cada passo que cada homem aqui na terra dá, e que ninguém estava sem ser visto por ele. E ele tinha um modelo de vida a seguir. Então, diante de qualquer circunstância, ele, como um governador, como um rei, como alguém que vivia falando: e o reino de Deus é chegado, e sendo sempre falando dessa questão do reino, ele trazia muito a sério uma questão que ele tinha que, diante de qualquer circunstância, agir de modo amoroso. E nesse momento a nossa vida vê que, olhando para essa situação, que essa vida que estava diante de Jesus, que era essa mulher que estava diante de um momento de grande pressão, ela estava diante de um momento em que o cerco havia se feito para ela. Ela então está diante também daquele que tudo vê, e que tudo conhece, e que tudo sabe. E Jesus, conhecendo
desde o momento que aquela mulher chegou a esta terra, o que ela já havia passado desde a sua infância, o que ela já havia vivido, às vezes no seu relacionamento familiar, em relacionamento ali que ela estava na circunstância, até mesmo envolvida em outros relacionamento conjugal. Ela estava agora chegando no momento em que havia batido uma sentença, em que havia um fim de linha, em que havia um fim de caminho para ela nesta terra, em que aquele momento era uma forma que ela já sabia, por tudo que havia passado e até onde chegou, parecia não ter mais nada, mas Jesus, Ele falou: vocês, todos que estão aqui, aqueles que estavam ali diante de Jesus, pode começar a fazer a execução, mas vocês não podem estar com nenhum erro na vida de vocês. Não pode ter tropeço, não pode ter pecado, não pode ter falha. E aí vocês podem começar a execução. E aí eles travaram, começaram a olhar um para os outros. Então o que nós vemos aqui? Aquilo que eles não montaram essa história em 1 minuto, nem em 1 hora. Eles gastavam dias até meses preparando. A armadilha tinha que ser muito bem feita, porque sabia que se fosse qualquer uma, até eles sairiam. Mas nessa nem eles mesmos tinham condição de sair. E eles pensou, como nós não temos condição de sobressair nisso aqui, ele também não tem. Então é um coração muito maldoso para com Jesus, esse comportamento, não é? Porque eles pensou, disso aqui nem nós conseguimos sair de uma pergunta dessa. Quantas vezes o nosso comportamento, se nós deixar aqui dentro do nosso coração, não faz a mesma coisa com Jesus? Quantas coisas que nós vivemos e pensamos, dessa aqui, olha, eu não sei se eu saio. Eu não sei se eu saio desse fundo desse poço mais. Eu não sei se eu vou mais ver alegria. Ah, mas eu não estou falando de Jesus. Mas se você está com Ele, se nós estamos com o Senhor, e nós estamos às vezes achando que diante do que nós estamos vivendo, Ele esteja preso, Ele esteja sem resposta, Ele tenha abandonado o caso. É como muitas pessoas que pegam caso de pessoas e engavetam. De duas coisas podemos estar se comportando diante de Deus: ou achando que Ele está fazendo descaso, ou achando que Ele não tem capacidade. Achar que Ele não tem capacidade é difícil alguém achar, mas achar que Ele está fazendo descaso, se a gente não vigiar, a gente pode entrar nessa. Então nós temos que, diante de Jesus, no momento como essa mulher estava, com o coração apertado, porque ela chegou ali, e às vezes ela tinha toda a justificativa, passou por infância tribulosa, passou por circunstâncias, e chegou naquela situação que chegou, e ainda o sistema opressor veio para cima dela, e usou ela como quase que como uma moeda de troca, naquela circunstância, porque a maldade deles era tremenda. Então nós temos que ver que o nosso coração não é tão diferente. Quando nós estamos falando de fariseu, nós estamos falando de pessoas religiosas que liam bastante a Bíblia, e que inclusive a oração não incomodava tanto eles, porque Jesus estava no monte orando e Jesus desce, nós não vemos eles no monte incomodando Jesus. Mas na hora que tem que resolver um problema, que aí não entra oração, aí entra a fé, que a gente quer, não, mas eu já orei, então já orou, agora vai para a fé. Aí é a hora do embate. Aí é a hora que as perguntas, as questões, o subconsciente, a alma, o que nós passou lá atrás, coisas que estão aqui dentro, que nós mesmo que lutamos contra, parece que quer sobressair a voz de Deus. Todas essas coisas, nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão, que muitas coisas não aconteceu na nossa vida, que nós tinha certeza que tinha que ter sido daquele modo, mas o Senhor é que conhece como que é o nosso coração, o quanto nós teríamos disposição em dar um tchau para Deus no primeiro momento em que as coisas rodassem do modo que nós mesmos programamos.
Quantas pessoas que não querem nem ver a gente na frente deles, a gente acharia que seriam as melhores pessoas. Mas quando o Senhor nos levou no deserto, quando o Senhor nos deixou momentos passar, que nem essa mulher passou, falou, é o fim da linha. E Ele catou na nossa mão e falou, eu estou aqui. Só que você vai ter que acreditar ou no teu coração, nas tuas emoções, ou acreditar em mim. Porque se nós acreditarmos em Deus, Ele vai fazer que nem fez com essa mulher. Cadê? Cadê aquela circunstância que falou que você ia morrer? Cadê aquelas pedras que estavam armadas das tuas emoções? Aí ele fala, é chegado o reino de Deus. Sabe por que é chegado o reino de Deus? Porque Ele veio para que pudéssemos governar sobre cada emoção, para que pudéssemos governar sobre cada uma das pedras que estão ativadas e levantadas. E elas não têm poder de se mover. Elas não têm poder de sair do lugar que elas estão em nossa direção. Por causa que nós vamos se apegando com Jesus. Por quê? Porque Ele é o que nos tem nas suas mãos. Existe um negócio chamado, acho que síndrome de Estocolmo, em que as pessoas se apaixonam pelo seu próprio sequestrador. A pessoa que lhe faz mal. Tão enganoso que é o coração. O coração humano, às vezes ele acostuma tanto que ele fica apaixonado naquilo que mais lhe oprime. Vocês querem um exemplo bíblico disso? Quando o povo fala assim, estava melhor no Egito, estava melhor com o faraó. Quando eles se apaixonaram por aquele que açoitava eles. Quando o coração está tão enganoso, longe do Senhor, quando as emoções não estão sendo governadas, a nossa tendência às vezes é se apegar em coisas volúteis, em coisas que não são firmes. Por isso que só tem uma coisa que resiste a esse fogo, quando nós passamos pelo fogo, e o Senhor fala, Ele não te queimará a tua fé, porque ela é como um ouro. Quanto mais o fogo aquece, mais ele vai se purificando e vai se separando das impurezas. Mas o nosso ego é como uma madeira. Na primeira chama que ele vê do fogo de Deus, é como uma palha, já começa a se desfazer. Por isso que muitas vezes nós sentimos arder o nosso ego, mas nós sentimos que a nossa fé vai ficando muito pura, e os nossos olhos vão ficando muito abertos, e os nossos corações vai ficando muito mais alinhados com os projetos que o Senhor tem para nós. O Senhor, Ele tem, nesses tempos, permitido dentro dos nossos lares, permitido dentro das nossas casas. Quando eu falo de casa, eu estou falando do coração de cada um aqui. Porque às vezes muitos podem pensar que está nos ouvindo, você não conhece a minha casa. Não, mas aquele que mora dentro dela, que habita dentro dela, está movendo as circunstâncias, está colocando agora entendimento, Ele está trazendo, soprando, a água dele está levando impurezas, mas Ele também está preparando novas conexões. O Senhor está preparando coisas boas para nossas vidas, para nós governar sobre essas coisas, para nós andarmos valorizando aquilo que realmente tem valor, não aquilo que é madeira, que é feno, que é palha. Há muitas coisas que nós colocamos dentro do nosso ser, e quando nós passamos por esse fogo, como está ali, foi cantado agora há pouco, essas coisas se desfazem muito rápido no fogo de Deus, e nós estranhamos como essas coisas se desfazem. Mas a fé na palavra de Deus, a fé naquilo que o Senhor falou, isso não pode se desfazer, porque isso é um ouro, é a natureza do próprio Deus. A única coisa que incomodava aqueles homens, quando Jesus estava aqui na terra, eram suas atitudes de fé, de cura, de libertação, de arrancar as almas das mãos deles, das mãos do inimigo, e colocar elas em liberdades. Nós temos que prestar atenção em nossas vidas. Há muitas coisas que nos assemelha a tudo que está escrito na palavra. Quantas vezes nós entramos
com pedidos a Deus que não foram até o momento atendidos. Quantos pedidos nós colocamos diante do altar de Deus, que até o momento estão em trânsito, estão lá, estão depositados no altar dele. Mas há quantas coisas que já foram resolvidas? Se nós for pôr as que foi resolvidas, as que não foi resolvido, o número das resolvidas é maior. Só que tem um problema, a gente não vai perceber isso, porque não foi resolvido do nosso jeito. Não foi resolvido do nosso modelo. Porque nós nunca sabemos que jeito que Deus vai resolver. Hoje nós sabemos o que Jesus respondeu, porque nós já temos a história completa. Mas no dia que ele estava com essa pergunta diante dele, se nós estivéssemos ali assistindo, nem nós sabia que resposta seria dada. Por isso que o Senhor, ele faz as coisas. Essa mulher poderia pensar, ele resolveu o meu caso, mas por que eu fui chegar até aqui, às vezes me permitiu? Não. Ele veio e ele nos deu resposta, ele nos deu saída, porque não importa o jeito que cada um de nós começou, como eu comecei lá no início, e agora vou voltar naquele tópico, nós não podemos deixar de ser constantes. Sabe o que aconteceu com nós no nosso caminho? Nós tivemos intensidade. Tinha dia que nós estávamos como uma fé de mover montanha. Tinha dia que os nossos louvores estavam no mais alto grau. Tinha dia que os nossos joelhos se dobravam e não tinha pressa de sair diante de Deus. Mas depois de correr 100 metros, que aí chegou a dor, que aí os nossos pés começam a doer um pouco, que aí então um pouco de cansaço está ali, e a gente precisa parar e descansar, mas se ligar, o caminho ainda é longo, o caminho ainda tem que ser trilhado. Então há muitas coisas que nós precisamos entender, que o Senhor vai provar a nossa intensidade com Ele, o Senhor vai provar a nossa constância com Ele. As duas coisas são boas, mas nunca podemos deixar de ser constante, nunca podemos deixar que os nossos momentos de cansaço sejam na nossa mente algo que fique para sempre. Mas viemos diante de Deus renovar as nossas forças, que viemos diante de Deus renovar. Por isso que quando nós passamos pelo fogo, quando nós passamos por esses momentos, não podemos confundir que esses momentos que estamos vivendo, eles têm a ver com o final que nós vamos ter. Ninguém está diante de Deus colocado um projeto de meio termo, mas está um projeto completo, está um projeto constante. Esse rio de Deus que passou aqui nessa noite, e que foi limpando, e que foi limpando, e que foi limpando, e que foi agora trazendo no seu coração. Eu quero que toda a igreja agora feche os olhos. E você agora vai então estar nesse instante embarcando. Você está numa estação de um trem agora, e você entrou dentro do trem, e você embarcou nesse trem, e você não sabe aonde ele vai, mas você foi chamado para essa viagem. E então agora começa a andar lentamente, e você começa a ver. Nesse momento você olha para você, você é uma criança, você mesmo, uma criança, você brincava, você estava junto com pessoas que você conhecia. Algumas estão aqui, outras não, mas você está muito alegre junto com elas. E agora então o trem está passando por algumas cidadezinhas, e ainda as coisas não são tão tecnológicas como hoje. Ainda não tem um celular. E você começa então nessa viagem, ver que você já está indo para a escola, você já está caminhando. Contudo, as coisas que você passava na tua vida, mas você tinha um sorriso no rosto, você sorria. A tua vida às vezes não tinha o tanto de alimento que você tem hoje. A tua vida às vezes não tinha o tanto de conforto, não tinha nem os veículos que você tem hoje, mas você está vendo você lá,
na escola, indo, voltando, indo trabalhar, às vezes junto com seus pais, às vezes para alguém. E agora você já está um pouco maior e você está conectando com novas pessoas. Você já está entrando na juventude. E nesse momento de conexão com novas pessoas, há sentimentos diferentes que surgiu, há uma maturidade, você já está enxergando o mundo melhor. E o trem continua passando, agora mais cidades são um pouco mais modernas, prédios mais modernos. E você está com sonhos no teu coração, e você está conhecendo pessoas legais, pessoas que estão trazendo bons momentos para você. E você está com uma fé em Jesus. E você tá entendendo que Jesus está andando, há coisas boas acontecendo com você. Há coisas que te surpreendeu, que você não esperava que fosse daquele jeito. Há outras que também foram retiradas, removidas. E as cidades continuam passando, e agora você já está por um campo, você já está passando no momento que uma brisa, você dá uma brida ali na janela, continua seguindo. E você está indo. E Jesus está no teu coração, você sente Ele no teu coração, porque você também atravessou durante esse momento que ficou para trás, algumas desavenças, algumas coisas que ainda ficaram ali, alguns problemas familiares, alguns com mães, pais, mas você já está um jovem, você já conheceu pessoas, agora o Senhor está dando oportunidade para alguns já de ter filhos, há uma grande alegria na casa vindo, o Senhor está abençoando, há um vento às vezes que surge, você está passando por esse trem, você vê uma nuvem escura chegando também, alguns raios nela, alguns ventos, e você ora a Deus, e você fica às vezes uns 30 minutos passando por essa nuvem escura, e depois de 30 minutos, você já percebe que mudou o clima, agora só está uns pingos fracos, não está uma chuva tão forte, e aquilo passou, já mudou, você já consegue ver um pouco de novo a luz, e você continua indo, e você pensa, cheguei aqui, cheguei onde eu estou hoje, como eu pude passar um momento tão negro, tão difícil, e tudo você enxergou que era fases na tua vida, e você chega aqui, e o trem para nesse momento, mas não é o fim, e você sabe que você tem que seguir, e você sabe que é todo alguém comandando para que esse movimento esteja acontecendo, para que tudo isso esteja acontecendo, há alguém no comando, há alguém que te convidou, você está embarcado em algo que você não fez com as suas mãos, você só foi convidado para essa viagem. Pode abrir seus olhos. Você não pediu para vir para essa terra, você não pediu para vir para esse mundo, você não pediu para nascer na família que você nasceu, você não pediu para estar na cidade que você está, para ter a língua que você fala. Você simplesmente foi convidado a chegar nessa terra. Você simplesmente foi lançado aqui para essa terra. E convidado para ver e olhar. E estar aqui até esse momento. E ter um coração grato por essa experiência que você teve até aqui. Se você viu passarinho, se você sentiu um aroma do campo, mas se você também escutou o barulho de chuvas de pedra batendo ali no teto daquele trem, se você sentiu que aquele momento ali, em que havia uma escuridão tão grande na tua vida, veio e passou, e você continua aqui ainda, você entende que você foi convidado para viver algo na tua vida. Você foi convidado a estar se conectando a coisas para ser vivida. Há desafios para ser enfrentado, mas há sorrisos para ser desfrutado. Jesus, nesse momento em que Ele estava ali, vivendo isso, eu acredito que nesse momento que Ele ficou 33 anos, vivendo uma experiência aqui nessa terra, em corpo físico como o nosso, talvez não fosse um momento em que Ele estivesse vendo uma brisa, não fosse um momento em que Ele estivesse ouvindo os passarinhos cantar, mas podia ser um momento em que as trevas aproximavam ali, de escuridão, de uma nuvem bem densa, porque esses homens não carregavam a luz dentro do coração deles. Esses homens andavam armados até o dente, e aqui é bem clara a palavra, fala, eles queriam pegar Jesus. E Jesus nos contou a história dele, a viagem que Ele fez por essa terra.
E ele contou cada experiência que ele passou. Ele contou nesses 33 anos que ele passou aqui nessa terra, que os momentos que ele atravessava, tinha várias experiências diferentes em cada trânsito da sua vida, em cada momento. Algumas pessoas que foi amigo dele partiu antes dele. No dia que João Batista partiu, ele estava vivendo esse momento da sua viagem aqui nessa terra. Ele se entristeceu demais. Ele se entristeceu demais. Ele olha para Jerusalém e ele fala assim: Jerusalém que mata os profetas. E ele chora, o coração dele pesa. Ele olha, geração má e adúltera. Quem eram os adúlteros ali não era a mulher espiritualmente, mas eram aqueles homens. Quantas vezes o nosso coração, se nós não entendermos que nós fomos convidados para estar aqui vivendo algo de alguém que sabe o que está fazendo, a amargura e as coisas daqui vão pegar a gente. Por que eu vim para essa família? Por que eu vim para essa cidade? Por que eu vim conhecer essas pessoas? Pessoas legais, pessoas que, não sei, nunca está bom, mas de repente a gente vive momentos bons. De repente parece que já, quando parece que está bom demais, a gente fica até com medo por estar bom demais, se não vai vir um vento, e a gente já deixa de viver o momento para querer antecipar as coisas. E às vezes nem é nada daquilo que a gente está antecipando, seja para bem ou seja para mal. Que possamos nesse dia desfrutar. Mesmo o dia que você e eu tivermos que nem essa mulher aqui, e olhar e falar assim: diante de nós está aquele que pode julgar todas as coisas e que não compactua com nenhum dos nossos erros. E atrás de mim está um sistema, está minhas emoções querendo me devorar, e não tem como eu ir nem para frente nem para trás. Que nós possamos entender que o mesmo Senhor que convidou essa mulher para vir a essa terra e viver coisas grandes, ela teve a oportunidade de conhecer o maior e mais desejado governo de todos os séculos. Você sabe por que muitas vezes, quando um governo ele chega num lugar, aquele alvoroço, aquela multidão, aquele preparo para... É porque dentro do nosso coração nós estamos esperando um reino, um governo. E aí o Senhor fala assim: esse governo já está com vocês, já está entre vós. Então que vocês possam entender nessa noite que pessoas vivem momentos ruins. Essa mulher viveu momentos na viagem dela muito ruim, mas nesse dia, mesmo o Senhor estando no momento em que ele olhou para aqueles homens, uma geração má e adúltera, e não sentiu de modo algum alegria, ele sentia uma tristeza quando ele via uma geração má e adúltera. Estou falando dos homens que acusavam essa mulher, mas para aquela mulher naquele dia, foi um dia que o tempo abriu, foi um dia que o momento abriu. Ele pôde, em menos de 1 minuto, tirar aquela mulher de uma posição do corredor da morte, da cadeira elétrica, hoje é uma injeção letal, abrir o seu juízo, abrir o seu julgamento. E ela pensava: tudo que eu já passei nessa viagem, toda vez eu só me lasquei. Pensa numa vida que só me lasquei. E ela já esperava a morte. Ela pensava: isso aqui para mim já é até um refúgio. A morte para mim já é uma porta de saída, porque eu não aguento mais essa vida. Essa vida para mim já deu o que tinha que dar. Ela estava chorando ali, ela não estava nem clamando mais pela sua vida, que ela fala, é uma sucessão só de tantas coisas ruins, que o fim para mim é um descanso. O fim para mim, muitas pessoas estão pensando isso, às vezes que estão nos escutando. Tudo que eu já vivi, eles vão me dar o tiro de misericórdia. Quantas pessoas que estão na situação dessa mulher estão esperando um tiro de misericórdia, que é aquele, vamos tirar o sofrimento,
Muitas pessoas estão vivendo isso. Mas nesse dia o Senhor sentou na mesma poltrona que ela. Nesse dia o Senhor, Ele está sentando na mesma poltrona que muita gente que estão nessa viagem. E que já está pedindo um tiro de misericórdia. E que já está pedindo, dizendo, para mim partir dessa terra e ficar aqui já não dá mais diferença. Pessoas que o coração deles já se encontra no momento que o sistema oprime tanto eles, que eles já pensam que está fazendo até um bem. Eles já estão se apaixonando até pelos seus próprios sequestradores, de tanto que já sofreram, de tanto que já ficaram humilhados, e se sujeita a qualquer coisa, se sujeita a pedrada, se sujeita a morte. Mas o Senhor estava naquele dia e falou assim: eu não te trouxe para essa viagem só para sofrimento. Hoje você vai conhecer o projetista, vai conhecer quem opera essa máquina que faz ela andar. Hoje você conhece o verdadeiro juízo. Hoje você conhece o verdadeiro filho de Davi, a quem todo o governo foi entregue em sua mão. Por isso que ele falava assim: é chegado o reino de Deus. Por isso que hoje a maior preocupação de Jesus, depois que a pessoa aceita Ele, em segundo lugar, é que ela venha viver o reino de Deus. É que ela venha entender que o projetista de tudo que está ocorrendo aqui está muito bem atento a cada detalhe. Às vezes, parecendo que ele está muito desatento, mas ele está atento em cada detalhe, em cada coisa. Aquilo que você esperou e que bate com o coração de Deus, e que bate com o projeto dele, que bate com o chamado dele, que bate com o propósito dele. Hoje ele se assenta do teu lado nessa viagem e diz que é o momento de viver o que você tem que para viver, e te revela o teu propósito, e te revela o teu caminho. O nosso propósito não tem nada a ver com o dele, tem que descobrir qual que é o dele. E qual for o propósito dele, esse nós vamos viver. Esse nós vamos desfrutar. Esse nós vamos se lançar. Quando ele fala assim: mulher, não peques mais, ele está falando uma frase que hoje nós usamos ela desse jeito: faça valer a pena, porque você nasceu de novo. Faça valer a pena. Faça valer a pena o que você tem daqui para frente. Faça valer a pena. Mulher, vai, e o que ficou, ficou. Não peques mais. Muitos aqui já devem ter assistido o Soldado Ryan, acho que é esse o filme, em que um soldado volta para buscar um moribundo durante a guerra. E esse soldado estava ferido, e a ferida dele acabou sendo tão intensa que ele veio a óbito. E um soldado, muito amigo dele, voltou. Na verdade ele ficou muito ferido, e um soldado voltou para socorrer ele. Então muitos ficaram muito bravos porque ele se expôs àquela situação de resgatá-lo. Mas aquele resgatador falou para ele assim: faça valer a pena. Faça valer a pena cada esforço que eu vim aqui e coloquei a minha vida a risco. Não viva tudo de qualquer jeito. Você está nascendo de novo. Quando o Senhor estava ali sentado do lado daquela mulher, ele estava sentenciado à morte junto com ela. Porque eles estavam eles estavam tentando para ter de que o acusar. Sabe por que eles queriam acusar Jesus? Porque eles já estavam com a intenção de matar Jesus. Uma vez um homem chegou, um membro chegou num pastor e falou assim: pastor, eu preciso resolver uma dívida com um credor meu. Aí o pastor falou assim: então vamos ver o que dá para fazer. E eles foram negociar com o credor. E o credor só não chamou eles de santo, porque chamou de tudo quanto é nome que vocês pensar. O pastor abaixou a cabeça, pensou assim: o que eu vim fazer aqui? E o credor estava muito bravo.
Abaixou a cabeça, e o membro que também tinha um novo convertido abaixou a cabeça, ficaram os dois ali. Aí o credor fala assim: vai, qual que é a proposta que vocês têm? Aí ele lança a proposta. Aí que foi xingado mesmo, aí xingou de tudo que podia. E o pastor está ali junto. Aí ele falou assim: vou fazer o seguinte, eu já estou com tanta raiva disso aqui, que eu não vou nem mais olhar para a cara de vocês e nem mexer mais com isso. Eu vou passar isso para frente e depois vocês se viram aí com quem, na mão de quem ficar. E ele liga para alguém que comanda aquele departamento no banco e fala: ó, é o seguinte, está aqui, passou todo o relatório. Aí a resposta já veio: aceita a proposta deles. Aí ele olhou bem para a cara deles e falou: ó, é o seguinte, vocês devem estar com sorte hoje, porque não é possível. A direção do banco pediu para aceitar a proposta de vocês, escandalosa. E aquilo foi resolvido. Então, quando Jesus se assenta com nós para resolver as nossas coisas, Ele é exposto igual nós somos. Porque é um homem aqui na terra, quando ele vai ajudar outro, que realmente quer ser ajudado, ele se expõe, e Jesus se expôs por nós. E isso não pode ser levado de qualquer jeito. E ele se expôs junto com essa mulher, porque no dia que vieram trazer a mulher, ele estava com a intenção também de executar Jesus. Quantas pessoas que querem nos destruir, mas eles mal sabem que quer destruir também o ministério de Deus que está nas nossas vidas. Então, não se assuste. Viva essa viagem, vive esse momento, porque há um propósito. Há vidas que precisam ser alcançadas por vocês, por todos nós. Há pessoas que precisam ser curadas. E vamos se pôr de pé nesse momento para orar. Há pessoas que não vão me ouvir, mas que vai ouvir outras pessoas que estão aqui dentro. Porque eu não sei lidar com a situação dela, mas tem pessoas aqui dentro que sabem. O teu propósito, ele está inativo, está bloqueado, mas nessa noite o Senhor vai ativar. Ele vai desbloquear propósito. Ele vai pôr palavras, as pessoas vão começar a governar sobre seus lares. Senhor, venha liberar a tua unção. A unção que quebra o jugo, a unção que despedaça toda a cadeia de bronze, a unção que abre as cadeias. Venha colocar um louvor na boca do teu povo. Venha colocar no lábio dos teus filhos, no coração deles, sentido de viver. Pai querido, que todas as pedras, todas as setas, todas as oposições, nada disso pode tirar o sentido deles. Porque o Senhor agora encontrou e se expôs na mesma situação que cada pessoa que está ouvindo. E elas se levantam agora. Elas se levantam e elas podem testemunhar que elas saíram de uma sentença de morte. Nós testemunhamos que nós saímos de uma sentença de morte. E nós encontramos com o próprio autor da vida, que se assentou conosco, que come junto com a gente, que vive entre nós. Oh Pai, coloca o teu óleo quente agora no coração dos teus filhos. Coloca a tua unção, Pai querido. Coloca palavras, coloca diretriz, Pai querido. Há pessoas que vão chegar a eles desesperadas, eles não vão entender, porque eles estão pensando, eu preciso. Mas vai chegar alguém precisando, e eles não vão de modo algum fechar suas mãos. Não vão fechar suas bocas, não vão fechar os seus tesouros. Mas vai liberar na vida de pessoas, Pai querido, que elas sejam curadas. Pessoas que aqui estão às vezes no momento pensando, não tem como eu liberar a cura, eu estou precisando ser curada, mas na hora que eles estiverem orando por cura, eles também vão ser curados. Pessoas que vão chegar pedindo libertação, e quando nós orarmos, nós também vamos ser libertos de muitas coisas. Pessoas que já não sabem o que fazer, mas vai fazer como o Senhor. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente está se expondo junto com ela. A gente está também debaixo da mesma circunstância. Nós estamos na mesma viagem, no mesmo lugar, na mesma circunstância. Somos todos almas mortais e que precisamos, ó Pai querido, entender que a nossa eternidade ela é pela fé no Senhor que ressuscitou e nos deu esse direito. E que não olhamos então para nossos corpos corruptíveis, mas olhamos para Ti,
olharmos para a sua palavra. Há pessoas, ó Pai querido, que precisam de um abraço de cada um aqui, que possamos liberar isso na vida delas. Quebranta-nos, nos liberta-nos e nos leva a viver o teu propósito, em nome de Jesus. Amém.